Eles me olharam como quem mede o preço de um tecido, não o valor de uma história. Me observaram dos pés à cabeça, com aquele olhar disfarçado de gentileza que esconde julgamento. Eu podia ouvir, mesmo no silêncio, o que pensavam de mim, pobre, simples, deslocada. E talvez, se eu fosse outra mulher, teria abaixado os olhos e deixado que acreditassem nisso. Mas naquela noite, eu decidi deixá-los acreditar, porque às vezes o silêncio é o disfarce mais perigoso que existe. Enquanto eles falavam sobre viagens, sobrenomes e heranças, eu sorria. Não porque estivesse encantada, mas porque aprendi que quem fala demais sobre o que tem, revela o que mais teme perder. E o que eles temiam era descobrir que por trás da mulher simples, sentada à mesa, existia alguém que não precisava provar nada, alguém que sabia exatamente quem era e o que valia. Então eu deixei o teatro continuar. Deixei que me julgassem, que me subestimassem, que se sentissem grandes diante do meu silêncio. Porque o que eles não sabiam, e o que descobriram tarde demais, é que a mulher que eles tentaram humilhar era justamente quem pagaria a conta. E não só a do jantar. Meu nome é Aurora Santiago. E se você já foi subestimado, se já sentiu o peso do olhar de quem acha que vale mais do que você, então essa história é para você. Porque às vezes a melhor forma de vencer é deixar o outro acreditar que está ganhando. Eu vivi muito para entender que o poder não precisa ser exibido. Ele precisa ser sentido. E naquela noite, eu decidi deixar que me julgassem. A minha filha, Isabela, estava apaixonada por um rapaz bom, educado, mas de família, tradicional, paulistanos de sobrenome longo e ego ainda maior. Quando ela me contou que queria que eu conhecesse os sogros, aceitei sem pensar duas vezes. Mas o detalhe veio depois. Ela pediu que eu fosse como sou, sem joias, sem carro importado, sem as marcas que o mundo usa para medir importância. Eu entendi o recado. Era um teste. E eu, sem saber, seria o espelho onde aquela família se veria pela primeira vez. O que aconteceu naquela noite mudou a forma como eu enxergo as pessoas. Porque o preconceito mais cruel não é o racial, nem o de gênero, é o de classe. É quando alguém confunde simplicidade com fraqueza. E o que eles não sabiam é que por trás da mulher simples que jantava à mesa, havia uma estrategista em silêncio, pronta para ensinar o que fortuna nenhuma compra. O valor da dignidade. Então fica comigo até o final. E me conta aqui nos comentários. De que cidade você está assistindo esse vídeo? Quero saber de onde chegam as vozes que guardam histórias parecidas com a minha. Eu sempre acreditei que a vida gosta de nos testar quando menos esperamos. Às vezes ela disfarça as lições em acontecimentos simples. Um telefonema, uma visita, um convite inesperado. Foi assim naquela tarde de sexta-feira, quando Isabela, minha filha, apareceu no meu escritório com aquele sorriso contido que sempre esconde alguma estratégia. Mãe, ela disse, ajeitando a bolsa no ombro. Felipe quer que você conheça os pais dele. Marcamos um jantar para amanhã. Eu levantei os olhos do relatório e percebi, no brilho do olhar dela, que havia algo além de um simples encontro de famílias. Senti um leve frio no estômago, não por insegurança, mas por intuição. Isabela nunca dava passos em falso. CEO aos 30 anos, aprendeu comigo que cada movimento tem um propósito, até os mais sutis. Enquanto ela falava, eu observava o cuidado nas palavras, o tom equilibrado, quase ensaiado. Mas mãe, ela fez uma pausa breve, como quem prepara um pedido importante. Promete que vai como a senhora é. Nada de carro importado, nada de joias, nada de produções. Quero que eles conheçam a mulher por trás de tudo. A frase ficou ecoando em mim. Eu, que passei a vida escondendo minha fortuna por escolha, agora via minha própria filha pedindo que eu usasse o mesmo silêncio como escudo. Sentei-me na poltrona e fiquei observando a cidade pela janela. São Paulo, com seus contrastes gritantes, sempre me ensinou que a aparência é uma armadilha. Já vi milionários se disfarçando de humildes e humildes tentando parecer milionários. A linha que separa o respeito do desprezo é tão fina quanto um fio de cabelo. Sorri.
Tudo bem, filha. Se é para ser eu mesma, que assim seja. Ela se aproximou e me abraçou, aliviada. Eu senti o coração dela batendo forte, como se aquele jantar fosse um teste não apenas para os Fontes, mas para ela mesma. Naquela noite, enquanto escolhia uma roupa simples, uma calça de alfaiataria antiga e uma blusa de tecido leve, pensei em como o mundo julga as pessoas. Não é só sobre dinheiro, é sobre o que projetamos. As pessoas se sentem mais seguras quando acreditam que sabem onde nos encaixar. E quando não conseguem nos rotular, elas se inquietam. Guardei o relógio de ouro, deixei os brincos de diamante e prendi o cabelo de forma simples. Não era um disfarce, era uma lembrança. O poder não está no que a gente mostra, está no que a gente sabe calar. No sábado acordei cedo. O sol entrava tímido pela janela e o cheiro do café invadia a casa. Enquanto tomava o primeiro gole, pensei em quantas vezes já me fiz de menos para observar quem realmente era mais. Descobri cedo que o caráter das pessoas se revela quando elas acham que você não tem nada a oferecer. É nessas horas que o verniz do respeito se dissolve e sobra o que realmente habita dentro delas. Lembrei-me de uma frase que sempre repetia a Isabela. Filha, o mundo não precisa saber o tamanho da sua conta, mas precisa sentir o tamanho da sua presença. Quando Felipe veio nos buscar, percebi o quanto ele estava tenso. Educado, gentil, mas com aquele jeito de quem sabe que a noite seria longa. No carro, Isabela mantinha o olhar firme, sem falar muito. Eu apenas observava o trânsito, os prédios iluminados e os rostos apressados atravessando as avenidas. São Paulo sempre me pareceu uma metáfora da própria vida. Cada um fingindo saber para onde vai, enquanto tenta esconder o medo de estar perdido. Sorri silenciosamente. Eu sabia que aquela noite seria reveladora, não apenas sobre eles, mas sobre nós. Enquanto o carro se aproximava do restaurante nos jardins, respirei fundo. Senti o perfume discreto da minha filha e percebi que ela havia herdado não apenas meu olhar, mas também a minha fé no tempo das coisas. Eu não sabia o que me esperava naquela mesa, mas algo em mim dizia que, por trás daquele jantar elegante, viria uma prova daquelas que o destino prepara com requinte. E foi com esse pensamento que entrei no salão, pronta para ouvir muito mais do que as palavras diriam, porque, às vezes, o que realmente importa se revela no silêncio. Quando me perguntam quem eu sou, costumo sorrir antes de responder. Não porque não saiba, mas porque aprendi que as pessoas raramente estão preparadas para ouvir a verdade. Dizer que sou investidora, empresária, dona de imóveis e acionista de 3 empresas costuma mudar o olhar de quem pergunta. De repente, o respeito aparece, o tom muda, as palavras ganham polidez. Mas se eu digo apenas, sou mãe e trabalho com finanças, percebo o oposto. O desinteresse, o olhar vago, a pressa de encerrar a conversa. É curioso como a maioria mede o valor de uma pessoa pelo tamanho da etiqueta na roupa ou pelo endereço no GPS. Eu, que já estive dos 2 lados, o de quem foi ignorada e o de quem foi reverenciada. Aprendi que a elegância verdadeira é silenciosa. Aos 58 anos, carrego uma paz que muita gente rica nunca vai conhecer. Já cometi meus erros, vivi amores, perdi pessoas e vi o mundo me testar mais vezes do que posso contar. Mas em cada perda, encontrei um degrau. Em cada humilhação, encontrei uma força escondida. Foi assim que aprendi a investir, não só em dinheiro, mas em sabedoria. Enquanto muitos colecionam bens, eu colecionei histórias, lições e uma fé inabalável no tempo. Costumo dizer que o dinheiro só é bom quando trabalha para você, e não o contrário. Por isso, nunca deixei que ele definisse quem eu sou. Minha vida financeira começou do zero. Não herdei nada além do nome de minha mãe, que me ensinou a nunca gastar mais do que eu podia e a tratar cada real como uma semente. Lembro que quando comecei a investir, as pessoas me chamavam de exagerada por anotar cada centavo, por estudar contratos, por recusar propostas irrecusáveis. O que elas não sabiam é que eu nunca pensei em ficar rica. Eu queria ser livre, livre para escolher onde estar, o que vestir
e principalmente o que calar. Liberdade para mim sempre valeu mais do que qualquer joia. E talvez seja por isso que o luxo nunca me seduziu. Ele aprisiona quem precisa ser visto o tempo todo. Isabela cresceu vendo isso. Eu nunca precisei dizer a ela o que era dignidade. Ela viu. Quando outras mães se preocupavam em vestir as filhas com marcas caras, eu a ensinava a andar de cabeça erguida com qualquer roupa. Quando as amigas dela trocavam de celular a cada novo lançamento, Isabela aprendeu a guardar parte da mesada para investir. Hoje, ao vê-la comandando uma fintech bilionária, sinto que minha missão deu certo. Ela entende que o valor real está no que se constrói em silêncio, longe dos olhos apressados. E mesmo assim, o mundo ainda tenta nos testar. Talvez por isso ela tenha marcado aquele jantar, como se quisesse ver se tudo o que eu ensinei resistiria à prova mais antiga do mundo, o julgamento das aparências. Eu sabia que ela não queria apenas apresentar o namorado. Ela queria observar. Queria saber se a compostura que sempre admirei nela se manteria diante do preconceito disfarçado de boas maneiras. Eu não a culpo. A vida é assim. Mais cedo ou mais tarde, todos nós precisamos confirmar se a nossa essência é mais forte do que o olhar dos outros. E foi por isso que naquela noite anterior ao jantar, sentei-me na varanda e fiquei observando as luzes de São Paulo. A cidade parecia um tabuleiro de xadrez. Prédios reluzentes cercando pequenas casas esquecidas. Penso que a sociedade é parecida. Alguns se acham reis, outros se contentam em ser peões. Mas o verdadeiro poder está em quem conhece o jogo e escolhe quando mover suas peças. Eu sabia que no dia seguinte jogaria uma partida delicada. E como toda boa jogadora, decidi que o segredo não era vencer, era revelar. No dia do jantar acordei antes do sol. A cidade ainda dormia, mas eu já sentia a movimentação dentro de mim. Há algo de especial nos dias em que pressentimos que algo vai acontecer. Não sabemos o quê, mas o corpo parece saber antes da mente. Coloquei a água para ferver, servi o café e sentei à mesa. O silêncio da manhã é o melhor conselheiro. Ele nos diz o que o mundo, com todo o seu barulho, tenta esconder. Respirei fundo e pensei, hoje, mais do que nunca, o que eu fizer será minha lição. Não para eles, mas para mim, para minha filha, para todas as vezes em que a vida me pediu paciência, quando o coração queria gritar. Enquanto o relógio avançava preguiçoso, fui até o guarda-roupa. Havia ali vestidos caros, joias herdadas, sapatos que só usava em eventos importantes. Mas, curiosamente, nada daquilo fazia sentido naquele dia. Quis algo que não dissesse nada sobre mim à primeira vista. Escolhi uma calça de tecido leve, um blazer antigo, de corte simples, e um par de brincos pequenos, de prata, presente do meu falecido marido, quando ainda lutávamos para pagar o aluguel. Guardei o relógio dourado e deixei o cabelo solto, natural, como há anos não fazia. Queria parecer uma mulher comum, e a verdade é que não precisei fingir muito. Sempre fui discreta. Só que naquele dia, minha simplicidade seria uma armadura. Lembro de olhar o espelho e ver meu reflexo com outros olhos. Há um poder imenso em saber quem você é e ainda assim escolher o silêncio. As pessoas confundem humildade com submissão, mas são opostos. Humildade é saber o próprio valor sem precisar exibi-lo. Submissão é acreditar que precisa diminuir-se para ser aceito. Eu nunca aceitei isso. A vida já tentou me dobrar muitas vezes, mas descobri cedo que a raiz de quem é firme não se quebra. Ela se dobra com o vento, mas permanece. E naquela manhã eu me sentia assim, firme e mais leve, pronta para um teste que não era sobre riqueza, mas sobre essência. Isabela apareceu no quarto pouco antes do meio-dia. Entrou sem bater, como fazia desde criança. "Mãe, tá pronta?" perguntou, já sabendo a resposta. Ela me olhou de cima a baixo, avaliando o visual. "Perfeita", disse com um sorriso pequeno, meio cúmplice, meio apreensivo. "Eles vão te subestimar." Eu ri. Deixe que subestimem. É no erro de julgamento que o caráter das pessoas se revela. Ela se aproximou e ajeitou o colar no meu pescoço. Uma peça singela de pérolas pequenas. "Você sempre me disse que elegância é saber entrar e sair de um lugar
sem precisar anunciar nada. Balancei a cabeça. E continua sendo verdade. Depois do almoço, sentei na varanda com uma xícara de chá de camomila. O céu paulistano estava acinzentado, como costuma ser quando algo importante se aproxima. A brisa fria trazia o cheiro distante de chuva, e eu me peguei pensando em como a vida é cíclica. Quantas vezes já não fui julgada por uma roupa simples, por um carro modesto, por não ostentar o que tinha? E quantas vezes as mesmas pessoas, depois de conhecerem minha história, voltaram com outro tom de voz, outro tipo de sorriso? As pessoas são previsíveis, mudam conforme o rótulo que enxergam. Mas eu aprendi a viver sem rótulos. Eu prefiro que me vejam como um enigma, porque é no mistério que mora o respeito. Às 6:30 da tarde, o carro de Felipe parou na garagem. Antes de sair, olhei mais uma vez para o espelho. Não vi ali uma mulher tentando provar nada. Vi uma mulher completa, com as marcas do tempo, a serenidade das escolhas certas e a paz de quem sabe que tudo que vem com calma dura mais. Peguei minha bolsa, um pequeno lenço e o celular. Nada de joias, nada de símbolos de status. Apenas a certeza de que naquela noite eu seria exatamente o que sempre fui. Alguém que prefere ser sentida a ser exibida. E sem saber, eles estavam prestes a aprender isso da forma mais elegante e mais dolorosa possível. O restaurante escolhido por Felipe ficava nos Jardins, um daqueles lugares onde até o silêncio parece caro. A fachada discreta, o valé sorridente e o aroma de especiarias denunciavam o tipo de clientela que ali frequentava. Gente que paga caro para parecer tranquila. Assim que desci do carro, percebi os olhares sutis. Não era paranoia. É uma habilidade que a vida ensina a quem já precisou se impor sem levantar a voz. Havia algo curioso em observar como as pessoas julgam antes mesmo de ouvir o primeiro boa noite. E eu, que já entrei em reuniões de milhões, usando o mesmo perfume barato daquela noite, sorri. Sabia que aquele seria um daqueles dias em que o mundo testaria minha paciência. Felipe abriu a porta do restaurante e Isabela caminhava ao meu lado, confiante, mas atenta. Logo na entrada, um garçom nos conduziu até a mesa reservada. Lá estavam eles, Dona Cecília e Dr. Eduardo Fontes. Cecília levantou-se primeiro, com um sorriso educado e olhos que analisavam cada detalhe. Dos meus sapatos à minha bolsa. O tipo de olhar que pesa. Estendi a mão e ela me cumprimentou com a delicadeza de quem toca algo que não quer segurar por muito tempo. Prazer, Dona Aurora, disse, forçando um tom doce. Felipe falou muito da senhora. Eu retribuí o sorriso. Espero que só coisas boas. O sogro, Eduardo, manteve-se sentado, apenas inclinando o rosto num gesto frio. Sente-se, por favor. O garçom se aproximou para anotar os pedidos e percebi que eles já tinham começado o vinho. Cecília comentava sobre o sommelier, citava viagens à Toscana, e eu ouvia tudo em silêncio. Sempre achei interessante como algumas pessoas falam de luxo como se fosse sinônimo de identidade. Para elas, o que se tem vale mais do que o que se é. Felipe, tentando amenizar o clima, perguntou sobre o trânsito, o clima, o cardápio, qualquer coisa que preenchesse o vazio que se formava entre nós. Mas a tensão era densa. Aquele tipo de jantar em que a comida é só um detalhe diante da fome de comparação. Quando chegou minha vez de pedir, Cecília inclinou o corpo levemente curiosa. A senhora conhece esse prato? E perguntou apontando para o menu. É um pouco caro, mas delicioso. Sorri com gentileza. Não conheço esse especificamente, mas gosto de experimentar coisas novas. Ela se recostou na cadeira, satisfeita com a própria sutileza. Eduardo, por sua vez, olhava para mim com um misto de curiosidade e condescendência. A senhora é de São Paulo mesmo? Perguntou. Sou, nascida e criada aqui. Ele fez um som curto, quase um riso abafado. A cidade tem seus encantos, mas também exige muito, não é? Concordei. Exige sim, principalmente de quem aprendeu a caminhar sem muletas. A mesa silenciou por um instante. Isabela, percebendo o desconforto, mudou de assunto, perguntando à sogra sobre o novo projeto social que ela dizia apoiar.
Cecília explicou rapidamente, mas logo desviou o foco para as joias, o arquiteto da casa, o novo carro elétrico. Eu escutava com calma, não por interesse, mas por observação. Sempre me fascinou ver como a vaidade tenta preencher o vazio da alma. A cada frase, eu via menos uma mulher de classe alta e mais uma pessoa tentando provar algo que o dinheiro não comprou. E a senhora, dona Aurora, o que faz da vida? Perguntou por fim com aquele tom leve de quem finge curiosidade. Trabalho com finanças, mas há alguns anos reduzi o ritmo. Hoje administro meus investimentos e cuido de mim. Ela arqueou uma sobrancelha. Ah, entendi. Uma vida mais simples, então. Sorri. Sim, e sinceramente, nunca precisei de muito para viver bem. O jantar seguiu, e eu percebia como as máscaras começavam a cair. Cecília bebia mais rápido. Eduardo olhava o relógio com impaciência. Eles estavam ali por obrigação, não por acolhimento. Eu sabia, e eles também sabiam, que para eles eu não pertencia àquele tipo de mesa. Mas o que eles não sabiam é que aquele ambiente já fora o meu campo de batalha por décadas. Já estive sentada com banqueiros, acionistas, ministros, e aprendi que a arrogância costuma ser o disfarce do medo. Quando a sobremesa foi servida, olhei para minha filha e vi em seu semblante algo entre orgulho e raiva contida. Ela também percebia o jogo. Eu, no entanto, mantive o mesmo sorriso sereno, porque aprendi que, às vezes, o silêncio é a resposta mais devastadora que alguém pode dar. Naquela noite, enquanto eles falavam sobre viagens, heranças e boas famílias, percebi que algo maior estava acontecendo. Não era apenas sobre mim, era sobre o que eu representava, a mulher que eles achavam pequena, mas que já havia caminhado por onde o dinheiro deles nunca os levou, o território da dignidade. E foi nesse instante que compreendi o verdadeiro peso daquela noite. Eles me viam como uma mãe simples, e era exatamente isso que eu queria. O jogo estava apenas começando. Eu sempre achei curioso como certas pessoas transformam a mesa de jantar num tribunal. O prato vira prova, o olhar é sentença, e cada palavra é uma tentativa de medir o outro sem jamais usar fita métrica. Naquela noite percebi isso desde o primeiro gole de vinho. Cecília falava muito, mas dizia pouco. Comentava sobre os filhos de amigas que moravam na Europa, sobre festas de gala, e de vez em quando lançava uma pergunta disfarçada de cortesia, daquelas que soam leves, mas ferem com elegância. A senhora mora onde mesmo, dona Aurora? Perguntou, mexendo o talher com descuido. Respondi calmamente, sem desviar o olhar. Em Moema, num apartamento antigo, mas acolhedor. Ela franziu o senho, fingindo surpresa. Ah, imaginei algo mais afastado. Sorri. Às vezes o que imaginamos diz mais sobre a gente do que sobre os outros. Eduardo, até então quieto, resolveu participar do banquete de julgamentos. Trabalhar com finanças deve ser desafiador para uma mulher, ainda mais da sua geração. Era o tipo de frase que carregava elogio e veneno no mesmo tom. É verdade, respondi. Mas veja, o mercado muda rápido. Quem aprende a ouvir antes de falar sobrevive a qualquer crise. Ele inclinou a cabeça, pensativo. Acho que esperava que eu me justificasse ou demonstrasse deslumbramento, mas eu só sorria. Naquele instante senti um misto de compaixão e ironia. As pessoas que mais se acham grandes são as que precisam desesperadamente que o mundo acredite nisso. Enquanto o garçom servia o jantar, o silêncio entre as falas se tornava mais pesado. Isabela tentava manter o clima leve, elogiando o prato, comentando sobre o ambiente, mas o desconforto era evidente. Cecília continuava suas perguntas sutis. A senhora é viúva, certo? Deve ser difícil sustentar tudo sozinha. Engoli o pedaço de carne devagar. Dei um gole no vinho e respondi. Foi difícil, sim, mas descobri que a independência é como o vinho. Quanto mais o tempo passa, mais forte ela fica. Cecília riu, aquele riso curto que esconde desprezo. Que interessante sua visão, querida. Nem todas têm essa sorte. Sorte? Repeti, ainda sorrindo. Sorte é estar viva para fazer escolhas.
Em certos momentos parecia que o jantar inteiro girava em torno de um único propósito: me encaixar num estereótipo. A mãe simples, esforçada, que devia gratidão por ter uma filha que subiu na vida. Eu sabia exatamente o que se passava ali. Já vi esse mesmo teatro em outros palcos, nas reuniões de negócios, nas festas da elite, nas conversas de corredores onde o racismo e o classismo usam perfume francês e vocabulário elegante. O tom deles era o mesmo de quem estuda um objeto exótico, curiosidade sem empatia. E eu, que já tinha atravessado oceanos de julgamento, aprendi a não lutar com as ondas, apenas observar. Em certo momento, Cecília me olhou de forma quase maternal. Dona Aurora, me permita dizer, a senhora deve se orgulhar muito da filha. Ela é encantadora. E Felipe também está encantado. Mas é claro que os dois vêm de mundos diferentes. Isso exige adaptação. Aquela palavra, adaptação, caiu sobre a mesa como uma pedra lançada na água parada. Senti Isabela se remexer na cadeira. Minha mãe se adapta a qualquer lugar, dona Cecília. Ela respondeu firme. Ela é assim desde sempre. Eu toquei levemente a mão dela debaixo da mesa, pedindo silêncio com o gesto. Não se preocupe, minha filha. A senhora está certa, Cecília. A vida é feita de ajustes. Alguns se ajustam à verdade, outros às aparências. Ela desviou o olhar, mas o rubor leve no rosto denunciou o incômodo. A partir dali, o jantar ganhou outro tom. Já não era mais uma conversa. Era um duelo de sutilezas. Cada frase era um teste e cada sorriso uma máscara. Felipe, coitado, tentava contornar o clima, mas parecia pequeno diante do império de opiniões da mãe. Eu, porém, não sentia raiva. Sentia curiosidade. Queria ver até onde iriam. O que fariam se tivessem certeza de que eu era exatamente a mulher que eles supunham? Simples, sem fortuna, sem influência. O tipo de pessoa que o mundo tolerava, mas não aplaudia. E foi nesse instante que percebi. O jogo deles era de aparências. O meu seria de tempo. E o tempo, eu sabia, estava do meu lado. Há momentos em que o silêncio grita tão alto que chega a doer. E naquela mesa, depois de tantas perguntas travestidas de gentileza, o som das taças e dos talheres era o único respiro entre as farpas. Eu já sabia que o desfecho daquela noite se aproximava. O olhar de Cecília, cada vez mais afiado, denunciava a impaciência. Quando o garçom recolheu os pratos, ela inclinou-se sobre a mesa e disse com aquele tom doce que antecede o veneno. Dona Aurora, eu preciso ser franca com a senhora e espero que entenda minhas palavras da melhor forma possível. Suspirei por dentro. Já ouvi essa frase vezes demais para não saber o que viria a seguir. Ela começou falando de Felipe. O quanto ele era um rapaz bom, estudado, de família tradicional. Depois elogiou Isabela, chamando-a de uma jovem promissora, e fez uma pausa, longa demais antes de completar. Mas a vida é feita de equilíbrios, não é? Às vezes, quando duas pessoas vêm de mundos diferentes, é natural que uma parte precise abrir mão de certas coisas. Eu a encarei com calma, mas o coração batia devagar, pesado, como se quisesse me avisar que a ofensa viria embrulhada em seda. O que exatamente a senhora quer dizer com isso? Perguntei. Cecília apoiou os cotovelos na mesa, entrelaçou as mãos e sorriu, satisfeita com a própria coragem. Quero dizer que entendo que a senhora talvez dependa financeiramente da Isabela, e eu sei o quanto pode ser difícil manter as aparências em uma cidade como São Paulo. Então, e fez uma pausa teatral e completou. Eu e meu marido gostaríamos de oferecer uma ajuda mensal, algo entre 5 e 7 mil reais, para que a senhora possa viver com conforto sem precisar se preocupar. O ar ficou denso. Eduardo manteve o olhar fixo no guardanapo, fingindo não ouvir. Felipe se encolheu e Isabela regalou os olhos sem acreditar no que escutava. E eu apenas respirei fundo. Não porque estivesse surpresa, mas porque reconheci naquele instante o retrato mais cruel da arrogância. O da piedade que humilha. Eu poderia ter reagido. Poderia ter exposto a verdade ali mesmo, mostrado números, propriedades e investimentos. Mas o poder não está em quem fala. Está em quem escolhe o momento certo para ser ouvido.
Agradeço, dona Cecília, respondi com o tom mais sereno que encontrei. Mas não é necessário. Tenho o que preciso. Ela sorriu, satisfeita, achando que havia cumprido um ato de generosidade. Imagine, minha querida. É o mínimo que podemos fazer. Afinal, Isabela agora vai fazer parte da nossa família. Queremos que tudo fique equilibrado. Essa palavra, outra vez, equilibrado, soou como ferro batendo em vidro. O tipo de equilíbrio que ela queria era aquele em que um lado permanece sempre por baixo. Isabela tentou intervir, a voz trêmula de indignação. Mãe, isso é um absurdo. A senhora não precisa aceitar esse tipo de coisa. Eu toquei levemente o braço dela. Filha, calma. Olhei para Cecília e disse: entendo a preocupação da senhora. É bonito ver como deseja o melhor para todos. Eduardo, sem graça, pigarreou. Bem, Cecília, talvez tenhamos nos adiantado. De forma alguma, querido, ela interrompeu. É apenas uma oferta. E foi então que percebi o olhar de Isabela marejado. Não de tristeza, mas de vergonha. Por eles, não por mim. E naquele instante, compreendi que aquela noite não era sobre mim provar nada. Era sobre ela testemunhar a diferença entre quem tem dinheiro e quem tem valor. O garçom retornou com a sobremesa e Cecília retomou a conversa como se nada tivesse acontecido. Eu, porém, já havia decidido o que faria. Não por vingança, mas por justiça. Porque certas lições precisam ser dadas com elegância, para que o golpe não venha da raiva, mas da classe. Peguei minha taça, observei o reflexo do vinho sob a luz e sorri discretamente. O curioso da vida, pensei, é que ela sempre devolve as palavras que lançamos, mas com o gosto do que realmente somos. A partir dali, deixei que o tempo fizesse o resto. O que eles plantaram naquela mesa ainda germinaria, e o fruto, eu sabia, seria amargo. Depois da proposta absurda de Cecília, o ambiente ganhou um tipo novo de silêncio. Um daqueles que não se impõe, mas domina. As pessoas tentavam continuar a conversa, mas as palavras não fluíam mais. Havia um constrangimento pairando entre as taças, uma vergonha que ninguém queria assumir. Eu olhava para todos e, pela primeira vez, percebi que quem realmente estava sendo observado era eles, não eu. A mesa, que antes parecia um tribunal, agora era um espelho. E eu, sentada ali, comecei a enxergar o reflexo exato do que aquela família representava. O medo disfarçado de superioridade. Peguei minha taça e bebi um gole do vinho. Engraçado, disse em voz baixa. A vida tem dessas ironias, não é? Às vezes a gente oferece o que não tem, achando que é generosidade. Cecília levantou o olhar, confusa. Como assim? Perguntou, tentando manter o tom leve. Sorri. Nada, apenas uma reflexão. Vejo tanta gente oferecendo ajuda que, na verdade, só quer se sentir melhor por um instante. Eduardo pigarreou, desconfortável, e Isabela esboçou um sorriso cúmplice. Eu sabia o que estava fazendo. O segredo não era confrontar, era devolver com elegância tudo o que me haviam servido. E naquela noite, o prato principal seria o próprio ego deles. Decidi conduzir a conversa para outro lado, mas sem aliviar o peso. Sabe, Cecília, continuei, a vida sempre me ensinou que riqueza de verdade não é aquilo que o dinheiro pode comprar. É aquilo que a gente leva quando perde tudo. Ela deu uma risadinha breve. Claro, claro. Mas a senhora há de convir que o dinheiro ajuda muito, não é? Apoiei o cotovelo na mesa e a encarei com serenidade. Ajuda sim, mas também revela quem a gente é. O dinheiro é um espelho cruel, reflete a alma de quem o segura. Eduardo mexeu o guardanapo e o garçom se aproximou oferecendo mais vinho. Recusei. Não precisava de mais nada para saborear aquela inversão silenciosa de papéis. Enquanto Cecília tentava retomar o controle, começou a se vangloriar de suas boas ações. Contou sobre doações, projetos sociais, viagens a comunidades carentes, tudo com um ar de autopromoção disfarçada. Eu apenas ouvia, concordando com a cabeça, e quando ela terminou, disse calmamente: é admirável, realmente. Deve ser lindo poder ajudar tanta gente.
e ainda assim voltar para casa em paz. Ela pareceu não entender. Como assim? Perguntou. Inclinei a cabeça e disse: porque nem todo mundo consegue dormir tranquilo quando faz o bem para ser visto. O verdadeiro gesto não precisa de plateia. O silêncio foi tão profundo que até o garçom hesitou em se aproximar. Isabela, ao meu lado, cruzou as pernas e respirou fundo. Eu percebia em seu olhar um tipo de orgulho silencioso, misturado à raiva contida. Ela sabia que eu não estava revidando com ofensas. Estava apenas segurando o espelho diante deles. E espelhos, quando expostos à luz, mostram tudo, inclusive as rachaduras. Felipe parecia atordoado. Mãe, talvez seja melhor mudarmos de assunto. Cecília forçou um riso. Ora, imagina, estamos apenas conversando. Mas a máscara já começava a deslizar. Eu podia ver. A voz dela já não tinha o mesmo timbre. O sorriso já não sustentava o rosto. Era o desconforto de quem se vê por dentro e não gosta do que enxerga. Encostei-me na cadeira e deixei a última frase cair, sem pressa, como quem encerra um capítulo. No fim das contas, Dona Cecília, todos nós somos julgados pelo que oferecemos ao mundo, e nem sempre é dinheiro o que ele mais precisa. Ela tentou sorrir, mas não conseguiu. O garçom trouxe a conta e Eduardo, com pressa, puxou o cartão. Um silêncio pairou. Eu sabia que o momento da virada estava próximo. Há situações em que a vida se encarrega de fazer justiça. E quando faz, ela não precisa levantar a voz. Eu apenas respirei fundo e pensei: talvez agora, finalmente, o espelho vá se quebrar. O garçom colocou a conta sobre a mesa, discretamente, como quem pressente que o clima não era dos melhores. Eduardo estendeu a mão apressado, mas algo em seu semblante mudou quando o cartão dele foi recusado. O sorriso educado do garçom se manteve, mas os olhos entregaram o constrangimento. Deve ser o limite diário, doutor, disse, tentando suavizar. Eduardo franziu o senho e entregou outro. De novo, nada. Cecília pigarreou, visivelmente incomodada, e olhou ao redor, como se a vergonha fosse uma doença contagiosa que ela pudesse disfarçar com postura. Esses sistemas são sempre falhos, resmungou. Eu apenas observava, e pela primeira vez naquela noite, senti que o destino havia decidido participar do jantar. Felipe, sem graça, se inclinou. Posso resolver, pai. Mas antes que ele pegasse a carteira, eu disse calmamente: deixe comigo. Todos me olharam e percebi nos olhos de Cecília um lampejo de desconforto. A curiosidade misturada com descrença. Peguei minha bolsa, tirei um cartão preto e entreguei ao garçom. Ele olhou, reconheceu o símbolo do Centurion Card e apenas assentiu. Sem problema, senhora. O silêncio que se fez foi quase físico. Cecília apertou os lábios e Eduardo, que até então não me olhava nos olhos, finalmente ergueu o rosto. A senhora tem esse tipo de cartão? Perguntou confuso. Sorri. Ah, sim, um dos benefícios de trabalhar com investimentos por tanto tempo. E voltei a ajeitar o guardanapo, como se nada tivesse acontecido. Ninguém falou por alguns segundos. Isabela cruzou os braços e apenas observava, com aquele meio sorriso de quem entende que o jogo virou, mas não precisa comemorar. Cecília tentou rir, um riso frágil, quase infantil. Nossa, eu nem sabia que esse cartão ainda existia. É raro, não é? Depende, respondi. Para alguns é símbolo de poder. Para mim é apenas uma ferramenta de trabalho. A resposta a desconcertou. Eu via o orgulho dela se desmanchando lentamente, como açúcar na água quente. O garçom retornou com a conta resolvida, entregando o recibo. Assinei sem pressa, deixei uma gorjeta generosa e agradeci com sinceridade. Foi um excelente jantar. A cada segundo a mesa parecia menor. O constrangimento era um perfume que impregnava o ar. Eduardo limpava as mãos com o guardanapo repetidas vezes e Cecília mexia no colar, incapaz de sustentar o olhar. Isabela, com a postura ereta e o olhar firme, parecia mais alta. Felipe olhava para mim com admiração. E talvez um pouco de vergonha pela própria família. Resolvi não prolongar o sofrimento deles. Dona Cecília, doutor Eduardo, comecei com voz calma. Entendo o cuidado que tem com o filho.
Eu também protegeria o que amo, mas aprendi que o que realmente ameaça uma família não é a diferença de classe, é a ausência de caráter. Cecília baixou a cabeça, não por humildade, mas por não ter mais onde se esconder. Eu poderia ter feito um discurso, poderia ter exposto minha posição, minha fortuna, meus contatos, mas preferia a simplicidade, a mesma que eles haviam desprezado. Durante anos escolhi viver discretamente, continuei. Não porque eu tenha medo de mostrar o que tenho, mas porque acredito que o luxo não precisa de plateia. O verdadeiro poder não faz barulho. Ele se sustenta no silêncio. Olhei para Isabela e vi lágrimas contidas. E é isso que sempre ensinei à minha filha. A diferença entre parecer e ser. Felipe apertou a mão dela sob a mesa. Eduardo, agora visivelmente abalado, apenas murmurou: "Me desculpe, dona Aurora. Fomos injustos." Levantei-me devagar, ajeitando o blazer. "Não precisam se desculpar", disse. "A vida ensina, às vezes do jeito mais elegante possível." Deixei a mesa com um sorriso sereno e Isabela me acompanhou. Enquanto caminhávamos pelo salão, senti o peso dos olhares nos seguindo. E não eram mais olhares de julgamento. Eram de espanto. O mesmo tipo de espanto que nasce quando a verdade finalmente se impõe sem precisar gritar. Naquele instante, percebi que algo havia mudado para sempre. E o mais bonito é que não foi apenas neles. Algo em mim também se transformou. Porque toda vez que a gente escolhe o silêncio em vez da vingança, o mundo aprende. E a lição dura mais. Acordei no domingo com o sol atravessando as frestas da cortina e um silêncio diferente na casa. Era um silêncio leve, quase agradecido. Peguei minha xícara de café e fui para a varanda. Lá fora, São Paulo parecia mais lenta do que de costume, como se o mundo tivesse tirado um descanso. Senti o cheiro do pão fresco da padaria da esquina e pensei em como a vida pode ser simples quando a gente não a enche de aparências. Na mesa, meu celular piscava. Uma mensagem de Isabela. "Eles querem vir conversar." Respirei fundo. Eu sabia que o pós-jantar seria inevitável. A verdade, quando é dita em silêncio, costuma ecoar alto demais. Por volta do meio-dia, Isabela e Felipe chegaram. Ela trazia aquele ar de filha dividida entre o orgulho e a preocupação. "Mãe, posso falar?" disse, antes mesmo de se sentar. "Ontem foi intenso." Eu sorri. "Foi necessário." Felipe, visivelmente constrangido, completou: "Meus pais estão envergonhados." Eles não pararam de falar sobre o jantar. Acho que nunca se sentiram tão pequenos. Tomei um gole de café e respondi com calma: "Pequenez é uma escolha, meu querido. Não é o erro que define as pessoas, é o que fazem depois dele." Isabela pousou a mão sobre a minha. "A senhora foi incrível. Eu teria perdido a paciência." Balancei a cabeça. É fácil reagir com raiva. Difícil é reagir com consciência. Passamos o almoço conversando sobre o que aconteceu. Felipe parecia aliviado por finalmente enxergar os pais sem o véu das ilusões. Eles foram criados dentro de um mundo em que o valor de alguém se mede pelo sobrenome, disse cabisbaixo. "Mas o que você fez?" Mostrou a eles que dignidade não tem herança. Sorri. "A vida sempre dá um jeito de equilibrar a balança, Felipe. Só é preciso ter coragem de se manter inteiro quando tentam te reduzir." Isabela me olhou com os olhos marejados. "Sabe, mãe, ontem eu vi a senhora como nunca tinha visto antes. A senhora sempre foi forte, mas naquela mesa parecia intocável." Eu ri. "Não era força, filha, era serenidade. Quando você tem paz dentro de si, o mundo pode gritar à vontade. Você não precisa responder." Na tarde daquele mesmo dia, Cecília me ligou. A voz dela estava irreconhecível, mais baixa, mais humana. "Dona Aurora, eu não sei por onde começar." Havia uma pausa do outro lado da linha. O tipo de silêncio que pesa mais do que as palavras. Fui arrogante, injusta e, sinceramente, envergonhada. Não tenho desculpa. Eu a ouvi em silêncio. Às vezes o perdão não precisa ser dito, apenas sentido. "Não se preocupe, Cecília", respondi. "Todos nós temos momentos em que nos achamos melhores do que os outros. O importante é o que fazemos depois de perceber isso.
Ela suspirou. Gostaria de encontrá-la um dia. Talvez para um café. Talvez, respondi. Mas hoje, acho que o silêncio é o melhor pedido de desculpas. Depois da ligação, fiquei olhando para a cidade pela janela. Cada prédio, cada carro, cada pessoa parecia me lembrar que a vida é feita de ensaios e que nem todos acertam de primeira. Pensei em quantas vezes também julguei os outros, em quantas vezes precisei cair para entender o que realmente importava. Não existe privilégio que proteja alguém da própria ignorância. E, às vezes, a melhor forma de ensinar é deixar o outro sentir a própria falta de empatia. Aquela noite no restaurante foi uma aula para todos nós, e cada um aprendeu de um jeito. À noite, quando o céu escureceu e as luzes da cidade voltaram a brilhar, Isabela me abraçou. Obrigada por ter me ensinado a não precisar provar nada para ninguém. Eu segurei o rosto dela entre as mãos. Filha, o mundo vai tentar fazer você se explicar o tempo todo, mas o que te define não é o que dizem. É o que você permanece sendo quando ninguém acredita em você. Ela sorriu e encostou a cabeça no meu ombro. Fiquei em silêncio, ouvindo o som distante dos carros. E pensei, talvez o verdadeiro poder não esteja em vencer uma discussão, mas em sair dela com a alma intacta. Alguns dias se passaram desde aquele jantar, e eu ainda sentia o eco do que aconteceu. Às vezes, os maiores acontecimentos não são os que fazem barulho, são os que deixam o coração em silêncio. Cada gesto, cada palavra dita naquela mesa parecia agora parte de um quadro maior, e eu, observando à distância, compreendia que tudo havia acontecido do jeito certo. Não havia rancor nem orgulho, apenas aprendizado. A vida, com seu jeito misterioso, sabe ensinar com precisão. Às vezes nos coloca diante de pessoas que nos diminuem apenas para nos lembrar que já somos grandes. E outras vezes coloca diante de nós aqueles que se acham gigantes, para mostrar que o tamanho real de alguém não se mede em metros, mas em valores. Naquela semana, recebi um bilhete de Cecília. Era curto, escrito à mão, uma raridade nos tempos modernos. Obrigada por me ensinar o que nenhum título jamais me ensinou, dizia. Li aquelas palavras mais de uma vez. Não respondi. Não porque quisesse ignorá-la, mas porque compreendi que algumas respostas não precisam de letras. Elas vivem no gesto. E o meu gesto seria seguir em paz, sem carregar ressentimentos. O perdão, quando é verdadeiro, não precisa ser anunciado. Ele se manifesta no modo como continuamos a caminhar sem olhar para trás. Fechei o bilhete, guardei numa gaveta e sorri. Era o fim de um ciclo, mas também o começo de uma nova consciência. Não só para ela, mas para mim também. Nessa mesma noite, sentei à mesa com Isabela. O jantar era simples, arroz, legumes e um vinho leve. A simplicidade, percebi, sempre foi o luxo mais autêntico da minha vida. Mãe, ela disse, mexendo no copo, às vezes me pergunto como a senhora consegue manter essa calma mesmo quando é provocada. Pensei por um instante antes de responder. Filha, a raiva é uma moeda cara. Cada vez que a gente paga com ela, perde um pedaço de si. Ela assentiu, pensativa. Então a senhora nunca sente vontade de revidar? Sorri. Claro que sinto. A diferença é que aprendi a transformar a vontade de revidar em vontade de ensinar. A lição dói menos e dura mais. Enquanto conversávamos, o telefone vibrou com uma notificação de um dos meus investimentos. Lucros altos, como sempre. Mas pela primeira vez não me importei. O dinheiro, naquele momento, era apenas uma ferramenta. A verdadeira recompensa estava na minha frente. Minha filha, madura, consciente e orgulhosa da mulher que aprendeu a ser. E eu, orgulhosa por ter passado adiante o valor que o tempo me ensinou, o de nunca precisar de aplausos para saber o próprio valor. Sabe, mãe, disse ela sorrindo, acho que a senhora é o tipo de mulher que o mundo precisa ouvir mais. Eu ri. Talvez o mundo precise ouvir menos. E observar mais. O silêncio ensina muito, filha. Nos dias seguintes voltei à rotina. O escritório, os relatórios, as reuniões. Mas algo dentro de mim havia mudado. Aquele episódio me fez pensar em quantas pessoas ainda vivem tentando provar que são alguém. A sociedade nos empurra para isso o tempo todo.
para sermos vistos, reconhecidos, aplaudidos. Mas quanto mais a gente busca ser aceito, mais nos afastamos da nossa verdade. Eu escolhi outro caminho. Escolhi ser invisível quando o mundo exige espetáculo. E nessa escolha, encontrei a liberdade que ninguém pode comprar. É curioso. Quanto mais eu deixo de precisar que me vejam, mais o mundo me enxerga. Hoje, quando lembro daquela noite, não sinto raiva nem glória. Sinto gratidão. Gratidão por ter tido a chance de ensinar sem levantar a voz, de vencer sem humilhar, de provar um ponto sem precisar apontar o dedo. Aprendi que o poder não está na riqueza nem na aparência, está na serenidade de quem sabe quem é. E se há algo que aquela mesa me ensinou, é que o respeito não se exige. Ele se inspira. Quando você se mantém fiel à sua essência, cedo ou tarde o mundo se curva, não por medo, mas por reconhecimento. E foi assim, sem gritar, sem ostentar, sem pedir, apenas sendo, que eu descobri o que é o verdadeiro poder. A vida sempre dá um jeito de nos colocar à prova. Às vezes, não para medir o quanto temos, mas o quanto somos capazes de permanecer fiéis à nossa essência quando tudo ao redor tenta nos diminuir. Eu aprendi que o silêncio pode ser uma espada. Não corta pela força, mas pela elegância. E que dignidade é o tipo de joia que, quanto mais o tempo passa, mais valor ganha. Se você já foi subestimado, julgado pela aparência ou tratado como menos, lembre-se, o mundo só enxerga o que reflete. E quando o espelho é limpo por dentro, o brilho aparece sozinho. Você não precisa provar nada para ninguém. O tempo se encarrega de revelar quem é quem, e o faz com uma precisão que palavra nenhuma alcança. Agora me conta, você já viveu algo parecido? Já teve que engolir o orgulho para ensinar com classe? Escreve aqui nos comentários. Eu quero ler a sua história. E se essa mensagem tocou você de alguma forma, se inscreva no canal Vozes Guardadas no Tempo e ative as notificações. Porque aqui, cada história é uma lembrança que atravessa o tempo, e cada voz, uma verdade que o mundo precisa ouvir.